Estão me ouvindo? Sim, Marco, tudo Ah, então bom? tudo bem. Vai Tudo esperar bem. um pouquinho, que eu tinha que fazer. Posso. Pode, Marco, pode falar. Eu Não, acho eu vou me que atrasar uns 5 minutos aí, que eu estou vendo um negócio aqui e estou entrando já, tá bom? tá certo, Marco, tá bom. Obrigado. Obrigado, Mariana. Que bom, Cecília, que você pôde participar. Achei tão boa a tua tabela, ficou tão bem organizada e assim, dá para a gente ter uma ideia de como variam, né, as questões, assim, vamos dizer assim, É, avaliação do impacto, né? É muito relativo. Os portos exatamente. variam demais. Acho que não sei se ajuda muito para a gente definir o porte, porque é muito variável, né, de uma cidade É, para outra. é. Mas ajuda para a gente ver que Talvez realmente faz uma depende muito. sugestão Ah, da gente pegar casos reais, né? Dessas situações que acontecem aqui, para a gente sim, avaliar o porte. Eu acho que é uma sim. boa medida, né? Eu achei que Niterói ficou assim numa média, né? De repente a gente podia se basear mais nos parâmetros de Niterói, porque São Paulo É. está alto demais, né? Os parâmetros, e tem várias cidades que está muito baixo, eu ia pegar Nossa, tudo. eu vi Manaus tem um porte, não sei se o que que é, 200 metros quadrados. Pois é, Uma aí coisa fica muito inviável também, pequena. né? Aham. A Sete Rio entregou aquela Ai, análise de porte? entregou. E Entregou. aí? Olha, eu fiquei assim, até queria conversar com o Ricardo, porque quando o Ricardo me falou, ele me disse que achava que eles não iam entregar, mas entregaram. Só que quando eu olhei, parece nada. Eu não vi a diferença. Eu não vi. Eles preencheram naquela nossa tabela. Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Eu não achei nada. Não vi trabalho ali. Talvez em dois itens, assim, não considero entregue. O Ricardo está de férias, só volta dia 9. Foi uma outra, quer ver que ele me falou? Mandei o arquivo errado. Ah! Ele mandou o arquivo errado. Eu estava decepcionada. Mas eu não sei se o errado, se o certo tá tão diferente. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, de repente, aí a gente já vai. Enquanto o Marco vem, a gente vai vendo. Peraí. Eu tava assim tão desanimada quando eu vi, aí eu não acredito. A gente vai ter que insistir mais com a Sete Rio, porque isso aqui é quase o trabalho que a gente fez. E na verdade era o trabalho que a gente fez, que tinha me mandado. Mas vocês vão ver aqui que não tem tanta diferença, não. Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo compartilhar. Que eu tô com tanta aba aberta. Felipe, você pode permitir que eu compartilhe a tela, Felipe? Quem é o Felipe tá aí? Tá, né? Felipe? Ele disse que já está pronto, você pode compartilhar. Ah, tá bom. Ah, já tinha aberto. Vocês estão vendo? Estão vendo? Dá pra ver, gente? A gente está vendo a sua Tá, tela do WhatsApp, do é isso mesmo? WhatsApp. Não, é um arquivo que eu abri Mas acho que a do sua tela. WhatsApp. Ah, então deixa eu. Peraí. Deixa eu ver qual é a tela certa. Eu achei que eu abrindo do WhatsApp.
Não, eu vou editar aqui. Peraí. Agora estão vendo? Não. Não? Tá demorando um pouquinho para abrir. Abriu? Ainda não, Mariana. Ué, é no Word, tá certo. Acho que eu fiz certo. Quer ver? Peraí, vou fazer de novo. Deu? Sim. Ah, que ótimo. Então, isso aqui foi o que eles enviaram. Ai, gente, eu não tinha visto que ele tinha reenviado. É, bom, eles começaram dessa aqui, né? Cozinhas industriais, com mais de 500 metros quadrados de área de produção e armazenamento ou mais de 100 Não, funcionários. isso foi eu e o Silvio que colocamos, porque é o porte do INEA. Um porte Ah, médio para o INEA, se eu não me sei. engano. E aí eu acho que o que eles escreveram é assim, já não está definido, Ah, tá. porque como a gente tinha colocado essa frase, eles, não sei, de repente eles concordaram, né? Não entendi também, Aham. não acrescentaram nada. Essa de Olha, baixo é deles, o ATC, de ah, 4 que mil. ótimo. 4.000 metros quadrados. Essa referência que não tinha nos outros, nas outras cidades, né, Cecília? Isso. De Ninguém fala em logística. empresa de logística em outra cidade. Esse daí é importante a gente colocar que tem a questão da carga e descarga, né? Sim. Tráfego de caminhão, essas coisas. E acho que não botaram também porque é muito novo, né? Daqui a pouco vai estar todo mundo tendo que pensar É, nisso, né? Com a pandemia isso isso. aumentou muito. Verdade. Compras online, né? É. Ah, Mariana, Oi. bom dia. Eu só fico com dúvida quando tem número de funcionários, porque é uma coisa que a gente tem pouca gerência. Não, talvez a gente não põe isso. A gente coloca, a gente tira, coloca só a área. Até porque eu não sei se as dark kitchens entram nesse item. Porque se elas Entram. entrarem nesse item, isso daí pouco importa, né? Mariana, mas esse é o cálculo de porte do INEA. Lembra que a gente até fez para aquele caso É, real? Ele é composto por uma média de número de área e número de funcionários, para dar o porte. pois é, mas o INEA pode entrar nesse detalhe, mas a gente que não licencia esse tipo de coisa, né? A gente não tem como, é, sei lá. Ou então Não, não, aí que a gente está. pode mencionar, mas a gente não vai observar, assim, a gente não tem como aferir, né? No licenciamento ambiental tem. Esse é o critério de porte para Ah, enquadramento no licenciamento ambiental. então, por isso que é bom estarem os dois licenciamentos aqui, embora a Cecília agora seja nossa. Você sempre licenciamento ambiental. Bom, Fala, Marco. não, desculpa que eu cheguei agora. Vocês estão aonde? Ah, Marco, olha só. A A área gente, total ah, construída? antes de você chegar, a gente estava conversando, aí a Cecília me perguntou se a Sete Rio tinha enviado o material. Eu falei que sim, mas que estava assim, que eles não tinham feito grande coisa, assim. Eu achei Não, tá quase bom. igual. Aí depois eu vi que o Ricardo Lemos tinha me enviado o arquivo errado, depois ele enviou o certo. Aí a gente começou a ver o que que a Sete Rio já acrescentou para a gente comparar com das outras cidades, aquele que eu enviei para vocês. Eu tive a oportunidade de dar uma lida e Ah, eu sinceramente acho, por exemplo, no Rio de Janeiro cresce de 5.000 metros quadrados, eu acho que é impossível, não sei se tem algum de 5.000 metros quadrados. Cresce 2.500 metros quadrados. Já é enorme 2.500 metros quadrados, já é é enorme, grande. é muito grande. Entendeu? 15.000 metros quadrados é uma coisa, não sei, instituição de saúde, de repente, instituição que é hospital,
mas 15 mil metros quadrados de área, eu não sei, é de área construída isso ou de área? Área construída. Por isso, Marco, a gente começou por essa resposta da Sete Rio, porque aí a gente pode balizar um pouco, porque que a gente estava comentando antes de você entrar, os portes variam muito. Tem São Paulo, que os portes são imensos, né? Eles só precisa de Rive para portes assim bem grandes mesmo, né? Bem fora do padrão. E até a Cecília estava comentando que Niterói tem uma média interessante. E aí a gente quis ver o que Sete Rio, o que a Sete Rio aponta para gente, né? Então, Agora, isso que a Sete Rio aponta é o quê, Mariana? Você eu sabe me acho que é da dizer? análise deles. Eu não sei se É a linha é de da corte análise para ter deles. análise da Sete Rio. Será que é isso? Eu acho que sim. Mas o Ricardo está de férias, ele não me escreveu. Quer ver? Olha só o que ele me mandou no WhatsApp. Ele volta de férias só no dia 9. Olha só. Ele mandou assim para mim: Mariana, segue a sugestão de enquadramento por porte para o Wave Rive. Não revisei. Estou de férias e por isso não devo participar da reunião de amanhã. Volto no dia 9, é uma terça. Se houver reunião nesta data, eu participo. Aí ele me falou que mandei o arquivo errado. No certo, a gente completou as informações referentes às atividades que não estavam com a observação igual à planilha. E pronto. Mariana, Então é isso, é pro Wave Rive. eu acho o seguinte, a gente tem agora essa da Sete Rio, que eu não tinha nem olhado ainda, acho que você também está vendo agora, né? Temos É. a planilha que eu fiz, que compara todos os municípios, e podemos estudar alguns casos concretos. Por exemplo, escola, Isso, eu queria saber qual é a área construída do Santo Inácio, do Andros, dessas escolas grandes que a gente tem aqui em Botafogo. Para a sim. gente comparar com a planilha, eu acho que é mais um trabalho interno, de repente, da gente chegar a uma É, conclusão e mostrar isso. para o pessoal na reunião que vem, né? Sim, sim. É isso mesmo, Cecília. Temos essas três fontes, eu acho, para a gente Eu chegar a acho que uma. já tem, acho que a gente já tem uma boa margem para Mas estudar e eu definir. fico, eu fico pensando se nós temos shopping de 10 mil metros quadrados. Temos? Eu não sei qual é a área dos shoppings, não Pô, sei 10 mil agora. Não, é metros isso que eu tô, quadrados é o Mariana, tamanho do campo de futebol. Pô. é isso que 10 eu Oi, tô mil metros falando. Eu acho que quadrados é. agora a gente tá devia ver bom. alguns A área tamanhos do Barra de. Shopping é imensa, mas inclui. Peraí, Ana, você está falando? Mariana, Oi, Valverde. Valverde. Fale. Não, assim, achei ótima a planilha que a Cecília fez ontem, mas a respeito dessas ocupações tuas e agora do Marcão, eu no início eu tinha pedido naquela planilha que eu tinha compartilhado que a gente conseguisse colocar alguns exemplos de atividades para a Lembro gente ter disso. uma referência, né? Atividades já licenciadas aqui no Rio e de repente aí com a expertise de vocês e do Ricardo pela CETI Rio, a gente, para não ficar uma coisa muito um trabalho muito grande, poderia escolher algumas atividades daquelas que notoriamente causem algum tipo de impacto e levantar qual é a metragem que elas têm. Eu acho que isso nos ajudaria, né? Porque às vezes você dizer uma atividade assim de 5 mil metros quadrados é muito grande, vamos olhar um caso concreto, de repente olhar casos concretos em diferentes tipos de via, né? Para nos servir de Uhum. referência e até para a gente conseguir defender a proposta que a gente escolheu aquela metragem. A Cecília citou o caso das metragens lá de Niterói. Isso foi há muito tempo, mas na época a gente analisou atividades que já existiam na cidade para poder ter como referência, porque às vezes a referência de uma outra cidade não era o suficiente porque era um outro contexto. Eu acho que poderia ajudar. Só isso. Sim, não, eu concordo com você. Você já tinha falado isso desde o início. Mas a gente estava com outras, assim, foi um momento de muito trabalho. Agora a gente está mais centrado nesse trabalho aqui do porte. A gente estava trabalhando mais no texto e nós somos muito poucos agora, então eu acho que a gente já pode pensar mais em fazer essa análise agora, em buscar esses casos concretos, né, de cada situação dessa. Ou mesmo se a Ana Paula
topar, a gente podia dividir essa tabela, dividir esse trabalho para não ficar tão pesado, né? Se a Ana puder ficar com alguns para fazer algumas pesquisas. Claro, Mariana, como que eu posso ajudar? A gente seleciona algumas atividades, a gente pode até combinar entre nós, sei lá, tipo shopping center, tipo supermercado, Hospital. hospital. A gente fica com uns, vocês ficam com outros. Aí a gente vê direitinho, assim, até para a gente definir. A gente pode fazer até uma seleção prévia, assim, do que a gente se lembra dos grandes mercados em diferentes áreas da cidade. Seria interessante isso, né? Claro, sem problema, posso fazer um levantamento, sim, com Google, não precisa ser nada muito preciso, né? Posso dar uma olhada nas ideias também. A gente Na verdade, teria que ver a metragem licenciada, né? Porque pelo Google a gente vê no máximo no terreno, né? A projeção. Então acho que seria interessante vocês verem deve ter um sistema interno ou da fazenda ou de vocês que tem registrada qual a metragem licenciada, não é não? Tem sim, posso fazer um levantamento, sim. Porque eu acho que também a gente estabelecer metragens absurdas, eu acho que é complicado, né? A gente ficar aí esvazia o acima instrumento, de 10 mil metros quadrados, um supermercado, eu não sei. Vocês têm mais experiência, supermercado eu não conheço todos, mas os que eu conheço, não sei se tem mais de 10 mil metros quadrados, mas não é possível. Estacionamento acima de 30 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados, nossa, é uma áreazinha considerável para o estacionamento de garagem rotativo. Isso aí, algumas coisas, até acho que o Ricardo pode ajudar a gente, porque que eles colocaram 30 mil metros quadrados, que é muita coisa, né? Porque eu não sei, mas assim, um estacionamento de um shopping, do Barra Shopping, eu não sei quanto tem, mas é grande pra caramba, é muito maior que o shopping. Vamos seguindo aqui para ver se a gente. Eu acho que essa forma de trabalhar tá bom. A gente divide internamente, a gente dá uma olhada no que a Sete Rio propôs, que eu acho que já está mais na média, já está inferior àquelas medidas de São Paulo, é o que me parece, né? Mariana, de repente, vocês podem fazer algum levantamento de prédios que sejam de interesse. Eu posso ver se eu encontro as informações no nosso sistema. Tá bom. Pode ser. Porque aí você me dando uma listinha do que você quer, eu busco se tá tem certo, informação tá bom. diária no sistema. O que for Tá mais bom. novo vai ter, o que for mais antigo pode Tá ter certo. Eu peço ajuda às GPLs para ver se as equipes que estão assim acostumadas com os empreendimentos nas áreas, né, nas APs, a gente pede para ver se eles lembram de alguma coisa. Vai interessar os que são maiores ou vão interessar de médio porte, pequeno porte, para a gente ter uma ideia? Eu acho que devia tentar a gente descobrir que tem impacto, né? E será que dá para ver no 746? Pois é, eu acho que o Samir deve estar de férias, porque eu já escrevi para eles, uma dessas reuniões, eu queria ver até para a gente avaliar aqui o grupo, que tipo de informação o 746 tem possibilidade de fornecer, né? Porque eles falaram que tem espacializado. Então, de que forma, né? Eu acho que seria interessantíssimo a gente ver como é que eles fazem essa triagem das queixas, Eu acho que né? depende um pouco do tipo de impacto também. Porque eu sei que a Sete Rio, quando vai tratar um prédio de grande porte, ele exige algumas ações mitigadoras já. Por exemplo, um shopping tem que ter espaço para acúmulo de carros antes de entrar no estacionamento. Alguns prédios comerciais eles também pedem esse tipo de tratamento no projeto. Então, não necessariamente porque um prédio é grande, ele hoje está causando algum impacto, ele já pode ter sido mitigado antes. Certo, eu acho que a gente tem que lembrar primeiro dos que a gente sabe que causam impacto, né? E depois outros nem causam tanto impacto assim.
Por isso que eu estou falando. Eu acho que só o Eu tamanho. vejo que o Rio Sul é grande, mas não vejo tanto impacto ali, porque aquelas as entradas e saídas diversas ali, eu acho que eu não vejo retenção. Mariana, mas assim, ele não provoca isso porque ele passou por um tipo de análise no licenciamento que fez Sim, algumas medidas, sim, né? claro, certamente. Eu estou dizendo que foi bem resolvido, né? E não foi Ah, de uma sim, vez só, não. Não foi de uma vez só. Você lembra que Uhum. tinha, né? Ele já passou por várias modificações. Aquele Eu lembro sistema que de até uma entrada que linha de ônibus gratuita integrada com o metrô foi exigido pela Sete Rio. não é exatamente, mas isso a análise já é feita aqui. Aí a gente tem que ver qual seria a análise só do sistema viário e qual que exige uma análise mais ampla, né? Então, porque o Eu acho Rio, que assim, o fato da gente enquadrar na exigência do WAVE vai permitir que tanto a análise da Sete Rio como outra seja feita, né? Porque aí a gente está olhando para o impacto sobre o trânsito, né? Eu aham, lembro que na própria cartilha do Ministério das Cidades, em relação a centros comerciais, né? A shopping centers, né? Grandes shopping centers, talvez em bairros que não tenham um equipamento desse porte, você tem um impacto, por exemplo, sobre a própria economia local, né? Porque às uhum, vezes você acaba provocando a quebra de pequenas lojas porque você tem instalação de um shopping que faz a concorrência direta, né? Então, acho que não é só a questão do trânsito, né? Então, acho que garantir uma análise mais criteriosa em alguns casos, eu acho que é importante. é importante isso que você falou, Valverde. Eu lembro que a gente estava analisando um shopping center que estavam propondo na Central do Brasil sobre a linha férrea. E a Sete Rio estava analisando, todos os órgãos municipais estavam envolvidos nesse grupo, um grupo de trabalho que foi formado para isso. Não um grupo de trabalho assim formal, né? Mas reuniu vários órgãos para analisar. E a gente sentiu falta. E uma das coisas era o impacto no comércio do Saara, que fica praticamente do outro lado da Presidente Vargas. E foi feito, a gente pediu, eles fizeram, mas aí foi um estudo específico, porque a análise do sistema viário já estava sendo feita pela Sete Rio. Pois Então, assim, ela é uma análise importante, mas é parcial, né? Ela vê um aspecto apenas. sim, tem razão. Eu só fico preocupado, Mariana, porque o sinal é de maior ou igual, maior ainda. Quer dizer, pô, eu não sei se A vale a partir pena, de, vale a pena a assim, gente cometer esses exageros de licenciar só mas coisa é isso que a maior gente ou está vendo, igual. Mar. É isso que a gente está vendo. O que vai dar, a gente olhando a área parece muito grande, mas vamos ver o que está construído, vamos ver o que se aproxima, vamos ver o impacto que eles causam. E aí a gente consegue balizar. Eu acho que a gente conhecer a opinião da Sete Rio e o que outras cidades propuseram, até para a gente se situar, né? E depois ponderar com o que existe na cidade, porque pode ser que para o Rio os portes sejam menores. Porque Pode ser que eu no vi o Rio, trabalho. na Barra da Tijuca, os portes sejam bem maiores também. Eu vi o trabalho da Cecília e acho que eles ficam trabalhando com essas metragens mesmo muito grandes. Eu acho, não sei. A gente sempre teve dificuldade de imaginar, quando a gente trabalhava em licenciamento, teve sempre a dificuldade de imaginar quanto é 10 mil metros quadrados, qual é o tamanho de 10 mil metros quadrados para você visualizar. É um terreno enorme, não é um terreno pequeno. É Não é um muita terreno, é área construção. construída, Marco. Eu sei, mesmo na construção, eu acho muita coisa, mas, em todo caso, vamos trabalhar para ver como é que fica isso, se é área Isso, eu acho que construída. você tem razão. Eu acho que a gente, com os exemplos, com a metragem, com o exemplo concreto, ajuda a gente a ter uma ideia, né, do que são esses valores, se eles são muito extravagantes, se não são. Eu acho que para Sete Rio colocar está dentro da margem do trabalho, da linha de trabalho deles, né? Então tudo bem. Mas a gente avalia, eu acho que a gente conhece agora e vamos ver se na próxima semana
a gente consegue fazer isso. Eu não tenho muita clareza, mas eu vou anotar eu vou ver essa semana, eu vou pedir para as equipes selecionarem. Não sei se vai dar tempo para a próxima semana a gente fazer, mas se não der na próxima, na seguinte, a gente consegue trazer esses exemplos. Templo religioso. Eu acho que templo religioso, por exemplo, não faço ideia, porque não é só, vamos dizer, templo religioso tem também outros serviços associados à igreja, né? Por Essas exemplo, igrejas evangélicas o da Igreja Universal deve ter mais de 10 mil metros quadrados. Da Universal devem. ali, Aham. ali na antiga suburbana deve ter mais de 10 mil. Aquilo é grande pra caramba. Mas Isso. eu não sei se todos os templos religiosos são desse tamanho. As igrejas, por exemplo, católicas, a não ser a catedral, todas elas são menores, muito menores. São menores e a gente não vê esse impacto todo, né? A não ser que seja um casamento numa ruazinha, um dia assim, eventual, um evento, né? Mas normalmente não tem isso. Mas vamos dar uma olhadinha nesse esporte para a gente chegar na outra tabela, só para a gente fazer alguns comentários em conjunto. Cara, Oi? eu não vou conseguir chegar no trabalho tão cedo, porque eu estou em casa ainda. Não, desculpa. Tá bom. Olha, vamos lá. Centro de convenção, casa de show, logística a gente já tinha falado, né? Casa de show, quadra de escola de samba, casas e salões de festas, inclusive independência de clube, 4 mil metros quadrados. Não faço ideia também. Centro de convenção. As escolas de samba que eu conheço, acho que nenhuma tem 4 mil metros quadrados. Bom, pode ser, mas que eu conheço. Geralmente é uma quadra, né? É uma quadra. Em Pé de Serrano nem tem. Portela não tem 4 mil, 5 mil metros quadrados. Não sei. Pode ser uma metragem muito fora da casas e salões de festas. A gente tem que ver. A gente tem também uma realidade que salão de festas, vamos falar assim, o Alto da Boa Vista, né? Elas são muito móveis, né? O porte. Porque eles montam os esquemas, né? Fazem aqueles módulos, crescem aqueles módulos temporários de acordo com o tamanho da festa contratada. Então, assim, é difícil a gente saber ao certo se tem alguma área desse tipo. Eu acho isso que eu estou dizendo. Eu estou vendo aqui a tabela de comparação. O Distrito Federal está com um valor muito grande para a casa de festa, 5 mil metros quadrados. Depois vem Niterói com 2,5 e todo o restante com menos de 1.000. Eu acho que a gente tem que pegar esse valor da Sete Rio, comparar com a experiência de outros municípios, né? Isso. Para chegar a uma conclusão. Eu acho que realmente 4 mil é muito. E centros de convenção, que a Sete Rio falou 5 mil, quanto está nos outros lugares, Cecília? Todos eles estão independentes do porte. Ele tem só em 4 municípios, 4 cidades, Fortaleza, Cabo Frio, São Gonçalo e Angra, e todos enquadraram independentemente do porte. Eu fiquei com dúvida em centro de convenção, porque existe centro de convenção de portes muito variados dentro de hotéis. Às vezes são salas pequenas, não são nem muito relevantes para o funcionamento do hotel. Se a gente colocar qualquer porte, eles vão ter que entrar. Eu acho que para botar independente do porte, deveria ser só o centro de convenções, aquele que ele é, por si só, um centro de convenções, não independência de hotel. Isso. Porque aí ele sempre vai ter uma metragem grande, né? Ninguém faz um centro de convenção pequenininho, né? Isolado, né? Deveria ser vamos só... pensar assim, se for aquele lá A gente tem um aí na Cidade Nova, né? O da Sul América. Eu estou pensando nesse. Na Sul América. E o Rio Centro era era também um centro de convenções também, né? Para feira, não sei o que, e convenções. É gigante, mas ali ele é para um outro porte de evento. Agora, esses eventos que tem dentro de hotel, você mal vê. Você não dá nem para fazer, você não percebe nada. Pois por isso que eu fiquei com dúvida no nome, porque é o mesmo nome que a gente dá para as salinhas que eles põem dentro dos hotéis.
Acho eu que a gente acho poderia que botar centro de convenções, exclusive quando for na dependência de hotel, e não inclusive, né? Eu acho que é, tem que fazer área, não vai importar se está como uma dependência de hotel ou não. isso, concordo. Vamos lá. Instituição de ensino. Creche até ensino fundamental, 5.000. Ensino médio a ensino superior, 2.500. Eu acho que a creche, Marco, isso daí é desde a creche até o fundamental, né? Qualquer um é 5.000. Eu Ó, acho que não Niterói é está com creche. 2,5 para ensino fundamental e 5.000 para ensino médio. Ao contrário, né? E São Paulo, 50.000 metros quadrados. São Paulo foge muito né, do... Por isso que eu sempre achei, tudo que eu estou olhando, eu estou achando que Niterói está bem razoável. Angra dos Reis colocou 1.000 para ensino médio e 600 para pré-escolar, creche. Sempre estão Mas o que... considerando uma metragem maior para ensino médio, né? Mas olha só, Cecília, uma coisa que me chama a atenção, comparando o Rio, o que a Sete Rio opinou e o que o Niterói fez, ela exigiu mais do ensino fundamental, não é isso? Área Não, do maior que ensino médio, ensino médio. o ensino médio. Mas Niterói e a outra que eu olhei agora também estão Não, exigindo quanto que ela uma metragem exigiu para maior. ensino médio? A metragem É maior para porque na ensino época médio. Niterói, porque era 5.000 metros considerado quadrados. que no ensino médio o aluno, a aluna tem mais autonomia para ir para a escola, né, do que numa creche que todo mundo leva, né, tem carro, estacionamento e tal. Era um pouco essa lógica. Usa mais o transporte público, né? Ensino Eu, médio, a pessoa eu vai Isso, vai a tenho, pé. Mas o eu tenho, ensino superior tem muito aluno que já pode ir de carro, né? Aí é o outro impacto. sim. Eu tenho a impressão que quando a gente fala de ensino, os impactos devem ser ruído e trânsito. Mas é só uma impressão, nunca parei para estudar o tema. Então, acho que esses dois impactos têm mais a ver com a localização da escola do que, de fato, com o porte dela. Se eu tenho, de fato, se eu tenho uma escola num lugar bem servido de vias, eu tenho um espaço para acomodar os carros de espera, não tem muito problema. Mas qualquer escola, por menor que seja nova, que você ponha na Urca hoje, é um problemão. Porque lá já não tem muito espaço de circulação, mesmo que o porte seja muito pequeno. Mas a Sete Rio já tem uma lista de logradouros que ela costuma tratar para efeito de trânsito, por exemplo. Aham. São considerações importantes isso. A gente vê se a gente vai variar conforme o local da cidade, né? Eu acho que para local cabe a Sete Rio fazer esse estudo, e eu acho até que ela já tem, embora possa estar defasada. Sim, o negócio é que a gente tem que definir o que que é o estudo da Sete Rio e o que que é o ENVI-RIV, né? Sim, sim. O que que vai exigir uma análise maior, uma análise mais ampla do que... Sim, porque entram outros impactos, né? Além do de trânsito, né? Sonora. Eu imagino que Eu tenho uma escola vai bem ter importância grande. sonora e trânsito. Eu moro ao lado de uma escola bem grande e as áreas abertas da escola é que propagam o barulho, né? Não é nem as áreas fechadas, é quando os alunos saem das salas de aula. Na sala de aula é O que mais eu quero dizer é que, inocente. mesmo que a gente não faça um estudo mais amplo com o ENVI-RIV, em determinados logradouros da cidade, a Sete Rio vai exigir análise, vai continuar exigindo análise. Eu, pelo menos, quero crer que esse serviço continua acontecendo. Mas aí, Ana, a gente tem que ver quais são as áreas que a Sete Rio vai analisar e quais são as áreas que a Sete... vamos dizer assim, se nessas áreas eles acham que precisa de um estudo maior, não só do Entendi. impacto viário, né? Porque, Sim, vamos dizer, as referências dela para análise, para opinamento,
qualquer que seja o porte, elas se mantêm. Então, É, assim, a gente tem que ver qual será, porque aí vai fazer parte de uma outra tabela que é aquele anexo 20, né? sim. Análise dos órgãos. E aí, o da Sete Rio, assim, o que que a Sete Rio considera que sai desse padrão dela, que precisa de uma análise mais ampla. É isso que a gente Perfeito, tem isso mesmo. que ver, né? Será que a É. Sete Rio não trocou, não, essa metragem? Porque realmente a creche ela causa mais impacto no trânsito, né? E agora que eu estou vendo, eles estão exigindo menos do ensino fundamental, né? Aí, então, é isso que eu vi, que em Niterói é o contrário. E nas outras, tem mais uma cidade também que é o contrário. Será que eles não trocaram, não, Mariana? Bom, só saberemos com eles, né? Foi o que eles... É. Então, quando o Ricardo voltar, a gente vai ter essa discussão melhor. Instituição de saúde com internação, 15 mil. Faço ideia qual é a área de um hospital, não faço ideia. Shopping center, centros comerciais. Os outros lugares são quanto, Cecília? Niterói, 15 mil para o hospital, né? Fortaleza, 10 mil. Angra dos Reis, 1.500. Cabo Frio, 2 mil. E São Paulo, 50 mil. Ah, tá. Aí os outros enquadram independente do porte. Qualquer hospital. Sei. Shopping center, centro comercial, loja de departamento. A área de estacionamento maior que 10 mil metros quadrados ou com mais de 400 vagas. Bom, o porte é 10 mil, né? Mas eles ainda têm essas outras coisas, com o tamanho da área de estacionamento e o número de vagas. Aqui em Niterói é 10 mil também para shopping. Maior que 10 mil. Campos maior que 5 mil e os outros enquadram independente do porte. Mas eles enquadram só shopping center. Eles não colocam centro comercial, lojas, entendeu? Então, eu acho que restringe mais, porque o shopping center, ele, com essa tipologia, ele já tem um tamanho maior mesmo, né? Mas eu acho que lá, Cecília, se eu não me engano, na lei de desocupação do solo enquadra centro comercial como a mesma coisa de shopping center. Eu acho que é o no mesmo. conceito ele inclui. Acho que é Não, o mas mesmo. Niterói bota a metragem. Eu estou falando dos outros municípios que enquadram independentemente do porte. A maioria deles entendeu? A maioria deles colocou só shopping center, não botou shopping, centro comercial, loja de departamento. Estão enquadrando só shopping center, independente do porte. Entendi. Independente do porte, entendi a observação. Supermercado. O porte é 10 mil, mas eles também enquadram com a área de estacionamento maior que 10 mil ou 400 vagas também, igual o shopping center, né? Tá idêntico. O teu tá como, Cecília? Niterói, mais que 10 mil. Niterói está batendo bem com a Sete Rio. Mais que 10 mil. Porto Alegre, 2,5, 2.500. Né? Tudo igual ou maior, né? Manaus, mais que 1.000. Goiânia, mais que 2.000. Angra dos Reis, mais que 600 metros quadrados, bem pequeno, né? E Campos, mais do que 1.000 metros quadrados. O resto, que são mais 5 municípios, eles enquadram independentemente do porte, qualquer supermercado. O de Niterói é muito alto, 10 mil, né? É praticamente um quarteirão com taxa de ocupação 50%, 2 andares. É enorme. A 10 mil, normalmente, 10 mil é sempre uma área muito grande. Como é área construída. Mas shopping praticamente não tem muita área construída. Não, é supermercado que a gente está. Supermercado também. Só os da Barra que são imensos. Os de supermercado de bairro não chega a 3 mil metros quadrados. Não, são bem menores mesmo. Bem menores. Os de centro de bairro. O de Copacabana, então, é 500 metros quadrados, deve ser 600, 400. Entendeu? Não tem grandes terrenos, né, Marco? Então, acontece em lojas de edificação, assim mesmo. Geralmente, na cidade, na área mais consolidada da cidade, acontece dessa forma. A não ser, assim, em áreas que são, tipo, antigas fábricas, né? Estou me lembrando dos supermercados da Tijuca, Vila Isabel, que tem assim, que aproveita antigas edificações, né, que ainda tem essa possibilidade de ter áreas maiores.
O maior impacto desses supermercados menores de bairro é, na verdade, carga e descarga, né? Carga e descarga, é verdade. Carga e Sim. descarga, exatamente. É uma chatice. Eu tenho experiência aqui, na minha rua tem 3. 2 fazem na rua. Tem, ó, tipo uma baiazinha, não incomoda tanto. O outro usa qualquer vaga, uma loucura. E é pelos fundos na área residencial. Não atrapalha o trânsito, mas atrapalha os moradores, porque a carga e descarga começa de manhã muito cedo, né? E é numa área residencial, enfim. Isso aí é uma conversa também interessante da gente fazer com a Sete Rio, para ver como resolve essa questão dos caminhões, porque eles reservam vagas. Aconteceu aqui, em frente à casa da minha mãe, tem um supermercado. E eles reservaram em frente ao prédio dela, que é um prédio pequeno, baixinho, assim, uma vaga dessa até não sei quantas toneladas, né, de caminhão de carga e descarga para esse supermercado. Não foi assim junto à testada do lote do supermercado, foi do outro lado da rua que eles colocaram. Aí o que acontece? Ninguém regula vamos dizer, o peso dos caminhões. Começou a dar problema, primeiro que colocavam caminhões gigantescos e dava até, sei lá, o segundo andar do prédio da minha mãe, ficava com o caminhão na cara dela, a moradora. E a calçada ficava estreita, que já era estreita, ficava um túnel. E aí a gente reclamou, isso parou, acho que tiraram essa vaga. E aí começou a quebrar a calçada, porque colocavam caminhões muito pesados, começou a ceder. E aí eles notificaram o prédio para fazer obra, para recuperar. Aí, enfim, foi uma certa confusão, mas tem esse impacto, assim, que eles resolvem de um jeito, mas cria um impacto para a vizinhança mesmo, né? Para o outro lado da rua, enfim. Não só o trânsito, resolver o trânsito não é a solução, né? Ele vai além. Estacionamento e garagem rotativo de qualquer tipo, 30 mil. Sei lá quanto tem o Menezes Corte, já é uma referência pra gente, né? Olha, Niterói, eu não sei porquê, talvez o Valverde saiba, enquadrou, independentemente do porte, a garagem subterrânea. E o edifício garagem, a partir de 30 mil metros quadrados, fez essa diferenciação. Peraí, a garagem subterrânea é o quê? Independente do porte, enquadrou de Mas qualquer maneira. garagem subterrânea é só exploração de estacionamento subterrâneo, né? Não é um prédio que tenha uma Não, não, é estacionamento mesmo. Uhum. E Cecília, edifício garagem isso só a foi- partir de 30 mil. Oi. Acho que essa questão do estacionamento subterrâneo, Cecília, isso aconteceu porque, na época, se discutia muito a construção de estacionamentos subterrâneos embaixo de praças, né? Então, havia um impacto que não era necessariamente um impacto no trânsito, mas isso o próprio impacto da construção daqueles estacionamentos. Por exemplo, havia uma discussão de colocar um estacionamento embaixo do Parque do Campo de São Bento. Tinha na Praça de Túlio Vargas, ali na Praia de Caraí. Então, era muito em função desse impacto, né, que a construção provocaria, seria talvez um impacto mais até ambiental, né, do que sobre o trânsito. Né? Mas realmente, né, justifica. Tem sentido, né? Pois é, exatamente, justifica. E vale até a pena dar uma olhada no estudo de impacto de vizinhança do estacionamento subterrâneo lá da Praia de Tiaritas, que foi um trecho muito grande de estacionamento embaixo ali daquela avenida da praia. Tá. Aquele da Cidade Nova não deve ter sido feito nenhum impacto, né? Nenhum estudo de impacto. Mas ele, no funcionamento dele, eu não sei se é porque ele também não é tão usado assim, você não percebe nenhum impacto dele, né? Ele tá Mas realmente vive muito vazio, né, de um tempo pra cá. as moscas. É porque Muito vazio. ele também foi feito por um determinado assunto que acabou não dando certo ou não tendo apelo, que era por causa do centro de convenção e daqueles prédios que iam fazer ali
Inclusive, tem ali projetado ali o prédio da Embaixada dos Estados Unidos, não tem, que vai para ali? Vai, mas por Tem. conta disso ele perdeu um pedaço. Por conta da embaixada, Pois do é. consulado, né? Como Ele perdeu um pedaço do estacionamento. como o centro de convenção acabou não vingando muito, funciona mais pouco, e aqueles prédios ali, parece que a Sul América abandonou os prédios, aí deu problema. Eu acho que o A entorno ali ele Petrobras, foi muito a esvaziado, né? Petrobras deixou, né, a Sul Sim. América, a Cidade Por Nova vários também. motivos, né? Desde a pandemia também, muita coisa fechou ali, o entorno ali ficou muito esvaziado, né? Eu acho Quando que tinha isso as foi Olimpíadas, tinha um prédio muito grande ali, nós lembram aquele prédio das Olimpíadas, né? Isso. A EON, né? Tinha a empresa olímpica ali que fechou também, Empresa e isso olímpica ali, movimentava né? muito Isso, visitante. é verdade. Bom, templos religiosos, 5.000 metros quadrados, a partir de... Porque Os outros lugares, Mas, Cecília. mais uma vez, está batendo com Niterói, 5.000 metros quadrados. Cabo Frio, 1.000. Fortaleza, 10.001. Não sei porque esse 1. Manaus. Foi para livrar alguém do Wave River, eu acho. Manaus, 1.000. Porto Alegre, Ao invés de falar 1.500. acima de 10.000, botaram 10.001, né? Não, é acima de 10.001. deve ser o Bispo Macedo que pediu. Recife, acima de 1.000. E Campos e Angra, independente do porte. Ou seja, Niterói, 5.000, igual a Sete Rio, né? Fortaleza, 10.000. E os outros todos abaixo de 1.000. Aí tem outras atividades, serviços de diversões, tais como boliches, restaurantes, boates e estabelecimentos com música ao vivo ou mecânica, 2.500. E Niterói, 2.500 também. Engraçado, né? Eles parece que usam a mesma tabela, né? Tá tudo muito parecido, o Sete Rio com Niterói, né? Deve se inspirar. E esse item só... Cecília está fazendo igual você está fazendo, consulta todo mundo, para depois ter uma ideia, né? Eles também fazem isso, né? No final fica bem parecidinho, né? Só que essas cidades, talvez a melhor cidade para poder avaliar isso é São Paulo. Eu não sei se São Paulo, como é que trabalha São Paulo cidade, né? Capital. Tá muito, não, São Paulo está muito alto, Marco Antônio, é um limite lá em cima, não enquadraria muito pouco empreendimento. Eu estou achando que Niterói está bem legal, já que está batendo com a Sete Rio, além de tudo, a gente podia basear em Niterói. Mas vamos ver, né? Tem que ver caso concreto também, vamos estudar. Mas a gente tem essa análise que a gente vai fazer específica do Rio, que eu acho que vai ajudar a gente. Os casos concretos, né? Olha, essa coisa de boliche, só quem enquadra, Mariana, é Niterói e Angra. Os outros todos não botaram esse item, né? Nem Niterói está com serviço de 2.500. diversão, parque de diversão, essas coisas. Não sei. É um item que é um texto parecido, né, para todo mundo. Serviço de diversão, tais como boliche, restaurante, boate, estabelecimento com música ao vivo ou mecânica. Niterói botou acima de 2.500 metros quadrados e Angra acima de 600. Angra sempre tem um valor mais baixo mesmo. Quer dizer, eu acho que 2.000 metros quadrados é coisa tipo que tem na Barra, né? Aquele Junese, o Metropolitan, o antigo Metropolitan, né? Agora eu não sei o nome, é alguma outra coisa. Porque são lugares muito grandes, 2.000 metros quadrados. Tem um na Washington, na Dutra também, 2.000 metros quadrados é coisa muito grande. Nossa! Marco, mas aí é casa de show, né? Casa de espetáculo. Não é tão grande assim, Marcão, porque 2.500, se você pegar aí um terreno de 1.000 metros de 1.000 metros quadrados com 3 andares, você já... Vamos ver, normalmente essas casas de show são lineares. Ela vai linear, vai baixinho, direto. Casa de show não tem grandes prédios, não. Casa de show, restaurante, boate, não tem grandes prédios. Normalmente é linear. Bom, geralmente eu acho, né? Mas eu acho que a gente devia desmembrar esse item. Eu acho um erro comparar restaurante com estabelecimento com música ao vivo. O impacto é muito diferente. Pode ser um restaurante enorme que não tenha barulho, seja só alimento mesmo, né? E muito menor com música ao vivo causa muito mais impacto.
Aquele que tem lá no Recreio deve ter mais de 2. Aquele que tem lá no Recreio deve ter muito mais de 2.000 metros quadrados, que se o nome é aquele que fica na pista. E o local que tem espetáculo, né, ele acaba concentrando em determinados horários de entrada e saída, né? Já um restaurante ele dilui mais ao longo do tempo. É verdade, é verdade. Eu também acho que é uma mistura inadequada. A gente Agora, pode desmembrar esse estabelecimentos item. com música ao vivo ou mecânica, geralmente é assim, ou é restaurante, ou é bar, ou é coisa assim, né? Porque senão é casa de show, é outra coisa. Que é esse que o Valverde está falando que dilui, que entra todo mundo na mesma hora. Então é uma coisa mais assim. E sai todo mundo na mesma hora. Mas talvez fosse o caso de restaurante. não enquadrar restaurante e bar por si só. Enquadrar o estabelecimento que tenha música ao vivo ou mecânica. É verdade, é verdade. Porque o restaurante em si teria pouco impacto, né? A não ser que seja ali em Botafogo, que todo mundo quer botar restaurante em Botafogo, eu não sei porquê, mas... E ali do lado daquelas Mas ruas aí é ali, pela concentração, né, Marco Antônio? Capitão Salomão, Visconde de Caravelas. Os caras adoram botar restaurante ali. Mas não é pelo porte, é pela concentração. Aí é pela concentração, não é pelo porte, é verdade. Aí eu acho que a gente pode até fazer alguma medida aí para algumas atividades em alguns locais, né? E os restaurantes ali e boates ali não são tão grandes também, não são uma coisa Não são exagerada. grandes, mas eles somados, né, representam muita coisa. É verdade. Agora eu queria fazer só um comentário como são relativas algumas, assim, a percepção em que depende muito do bairro, né? A gente recebeu a Associação de Moradores da Urca. Aí eu mencionei essa questão do bar Urca, né? Desse impacto que eles têm, porque as pessoas não ficam no bar. O restaurante é pequeno, mas a área que eles atendem é muito grande, né? Então, aí uma moradora falou assim: ai, tem morador, você pensa que é só isso? Não é, não. Tem morador que se mudou porque não suportava o barulho da faca do bar Urca cortando cebola e tomate de manhã cedo. Eles disseram que era insuportável aquele barulhinho, tec, 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 tec. Então você vê, né? Ela falou que eles acabaram saindo de lá porque não suportaram. Vários deles têm esse problema de cheiro de comida, né? Porque cheiro de comida é bom você sentir antes do almoço. Depois do almoço, vira um enjoo só. Dá embrulho no estômago. Vira um enjoo só. Vamos lá? Centros culturais, museus, copiado da planilha para avaliação. Essa é a observação da 7, né? 10.000 metros quadrados. Niterói, 10.000 também. Campos, 2.000. Porto Alegre, 5.000. E Recife, independente do porte. Enquadra de qualquer maneira. Belo Horizonte não tem, não, Cecília? Tem para algumas coisas. Eu peguei esses que tem que a gente está para definir o porte e peguei as cidades que tem. Belo Horizonte aparecem algumas coisas, mas nessas não. Ah, tá. Entendi. Cinema, teatro e auditório, 5.000. Não, na verdade, Mariana, eu não sei se eu pesquei. O que eu fiz? Eu peguei, só para ter porque não tinha critério, assim, um critério definido, né? Então, eu peguei as 10 cidades, 10 municípios do Rio com maior PIB e as 10 capitais brasileiras com maior PIB. O Rio de Janeiro está entre elas sempre, né? E eu peguei para fazer a comparação. Talvez Belo Horizonte não esteja, não sei. Porque realmente não está aparecendo em nada, não estou lembrando se eu cheguei a consultar Belo Horizonte. Se ele não estava entre essas 10 maior PIB, eu não consultei. Tá. Cinema, teatro e auditório é difícil encontrar hoje em um terreno solitário. Normalmente estão todos dentro de shopping, né? A maioria dos teatros, cinemas e auditórios estão dentro de shopping, né? Os auditórios nem tanto. Infelizmente, os cinemas de rua, né, estão em extinção. Cinema de rua tem pouquíssimo. Teatro também. Alguns aqui na Glória, aqui na Cinelândia, mas pouquíssimo. A Cinelândia que tinha 10, a Tijuca que tinha 10, 20 cinemas no mesmo lugar, tudo acabou. Então,
Copacabana também tinha, né? Não tem mais. Sim, Tinha um acabou, lagouro ali praticamente na tem nenhum. Avenida Tá tudo Copacabana, né? acabando. É. Acabou tudo. Não Tudo sei se vale a acabando. pena, a gente tem que avaliar se vale a pena a gente. Será que haverá alguém que vai abrir um cinema em algum lugar? Não sei. Tinha que perguntar ao Severiano, né? Severiano Ribeiro, Eu se ele vai duvido abrir. muito, porque tem muita. O cinema, assim, todos os cinemas, assim, estão com dificuldade, né? Vai para Mesmo dentro as do É. salas shopping, né? Foi isso que eles pequenas. resolveram, né? É, Salas pequenas dentro de shopping. é. Já tem alguns teatros que resistem aí bravamente, mas são pequenos também. É verdade. Eu Verdade. acho que podia manter esse item, mas colocar que só quando for fora das dependências de shopping, né? Porque quando é dentro Isso, do é shopping já está verdade. sendo avaliado pelo O próprio shopping já está enquadramento sendo do avaliado. shopping, né? Verdade, verdade, Cecília. Clubes recreativos ou desportivos com área de terreno até 20 metros. Ah, por que até? Deveria ser a partir, né? E até porque esses clubes também, os da Barra, por exemplo, estão sendo vendidos para especulação imobiliária. Praticamente esses grandes clubes, né? É. Os da Barra, Eu acho pronto. que é difícil você fazer um novo clube, né? O É, licenciamento de um clube. isso é uma coisa difícil, né, Mariana? Não É, sei, pode ser que alguém queira fazer um novo clube e tal. é Tem aí isso. pode ter estádio, né? Os caras estão querendo fazer estádio aqui e ali. O Flamengo quer fazer um estádio não sei aonde, quer fazer um estádio não É, sei mas aí aonde. o estádio é outro item, não é? A Não gente está aí, falou. os estádios estão aí, acho que eu não vi, não. Não, acho que não. Tá Não, estágio, faltando. não, estágio está enquadrando de qualquer maneira, por isso que não está aqui. Já, ele já Está estava. enquadrando, tá bom. Estágio, porque estágio já é grande mesmo, né? Não tem Já é como. grande, é. É, ele já está na lista. Não precisa de definição de porte, entendeu? Está enquadrando independente do Aham, porte. tá. Então, entrepostos, armazéns, depósitos. Qual foi o 10 porte da mil Sete Rio para clube? para clube? Foi o item que você 20 falou. Clube, mil. clube 20 recreativo mil. até 20 20 mil mil. metros. Ah, tá. Olha, ele escreveu até, mas no vermelhinho ele botou maior ou igual. Maior ou igual. Não, esse até não é da Sete Rio, não. Eu acho que é o que estava na nossa lista. Estava com essa descrição. Eu acho que isso vem da Ah, planilha, talvez. tá É? certo. Aí ele botou mais. Niterói também, é 20 mil. Os outros são menos, tá? Angra, 5 mil, Porto Alegre, 5 mil e Campos, 2 mil. E agora o último é o entrepostos, armazéns, depósitos, né? 10 mil. Agora, esses entrepostos, armazéns, depósitos, às vezes me confunde um pouco com a logística que está aqui em cima. Ó. E Logística de entrega que é 4 é mil. verdade. Eu acho que esse de logística, eu acho Não. 4 mil importante, porque esses de logística estão colocados normalmente fora do Rio de Janeiro. Eu não sei em Jacarepaguá que tem alguns, mas a Nossa, maioria Santa está. Cruz é cheio, mano. É cheio, é? É, não Santa sabia. Mas eu Cruz é acho que cheio. são coisas diferentes. Eu acho que o depósito é aquele armazém enorme, né, que é destinado a guardar a carga temporariamente. E aquilo que a gente botou acima é essa entrega do dia a dia, que tem muito agora, até de motos, né? Eu acho que são coisas bem diferentes. E Tem eu uma não sei coisa que não, chama. Cecília. Sei Tem uns não. depósitos que eles agora têm na Zona Norte tem muito, para guardar documentos. Como é que chama o nome disso? É logística também? Não, para guardar documentos, eu não sei o nome. Não Para sei. guardar documentos. O cara quer guardar um documento por 10 anos, aí manda para um determinado. Tem umas empresas que fazem isso, guardam o documento por 10 anos, 15 anos e tal. Então, uma pilha, tem uma opção de galpões desse nível. Eu até ia me lembrar o nome de como é que eles chamam, não sei. Agora Esse tem empresas logística. também que alugam espaço para depósito, para colocar móveis, ou você pode De alugar o móveis espaço que você também, quiser. móveis. É bem interessante. Mas eu acho que na prática tudo é depósito, porque dependendo da Claro. administração pode ser usado de um jeito ou de outro. Claro, Não, mas quando a Aqui- gente colocou esse item empresa de logística de entregas, a gente, na verdade, desmembrou. Eu e o Silvio colocamos esse item. A gente desmembrou daquelas cozinhas industriais.
Porque a gente pensou, o impacto da cozinha é o impacto de ter aquelas motos todas, foi isso que a gente quis dizer. De repente não ficou bem descrita essa tipologia, mas Eu acho isso que não, vem da Cecília. gente. Sim, Acho que a não. gente colocou com esse sentido. Se não está assim, a ideia foi essa. A gente colocar essas empresas que têm todas de entregas rápidas agora, sabe? De refeição. Cecília, mas não foi isso. Olha só, essa questão dessas empresas de entrega que você está falando são essas de menorzinhas que ficam. Eu não sei nem dizer, mas a gente tem galpões de logística. Quando você fala logística, eu penso nessas logísticas gigantescas que tem. Eu posso até mostrar. Daí seria armazém. Aí seria o mesmo que Mas armazém. é chamado logística. Aí confunde. Então a gente tem que. O que a gente tem que ver, então, é como é que é chamado essas empresas que entregam, entendeu? Porque a gente, quando pensou em cozinha industrial, essa coisa do porte que a gente viu do INEA, aí eu e o Silvio pensamos, mas e esse pessoal todo de entrega, que vai ficar embaixo na porta, que isso aí vai causar um impacto? Eles não são da cozinha, eles são de uma outra empresa. E isso vai causar impacto também. Aí a gente Eu acho que essas empresas. Isso, eu não sei, essas empresas Amazon, Mercado Livre, eu não sei como é que elas fazem com as mercadorias, se elas. Se tem alguns estágios, né? Chega primeiro, não sei aonde, aí depois vai se aproximando do cliente, sabe? Porque eu já vi opções de você pegar na loja do Mercado Livre. Outro dia eu estava pedindo uma máscara, aí eu falei, recebendo em casa é X, você pode também pegar numa loja do Mercado Livre. Eu nem sabia que existia isso. Nos pontos de entrega. Varia muito, Mariana. Eu acho que não tem uma regra para a empresa, né? Por exemplo, a AliExpress ela mandava direto do exterior, só que agora, pela logística deles, eles estão montando o centro de distribuição no Brasil. Então, acho que não tem uma regra. Eu acho que depende muito de quem é o fabricante, ou até da intensidade, né, do comércio que eles têm no local. Olha só, você falou uma palavra boa, que eu acho que o que a Cecília está querendo falar, eu acho que é isso. Centro de distribuição, não é não? Vou botar aqui em outra acho que é isso, é centro de distribuição. A gente estava querendo se referir, na verdade, às cozinhas mesmo. Por exemplo, o iFood, né? Ele ficaria na portaria dessas cozinhas industriais para fazer as entregas. Ele é uma outra empresa, isso que a gente estava vendo, não teria como enquadrar dentro da cozinha industrial, mas o impacto vem da cozinha industrial, está lá. É diferente. Mas eu acho que o iFood não é vamos dizer assim, eu não sei como é que fala, não tem uma relação física, assim, espacial. As pessoas é que se linkam usam o aplicativo, não é não? Sim, mas a questão é a seguinte, a gente queria saber como a gente enquadraria a cozinha industrial pelo número de entregas, entendeu? E a gente, na hora, chegou à conclusão, eu e Silvio, que a gente não conseguiria, porque esses funcionários que fazem entregas, esses motoqueiros, eles não são empregados na cozinha industrial. Não. Quando ela apresentar para a gente, tem os X funcionários, não vai estar contando com ele. Daí veio a gente colocar esse item, mas eu acho que ficou ruim como tá, porque não está dando nem para entender o que a gente quis dizer. Não. Ele tem que estar realmente, esse número de motoqueiros, não sei, tem que estar atrelado à cozinha industrial mesmo. Eu acho que assim deu errado. Mas eu não sei como. Eu acho que faz parte da logística de funcionamento dessa cozinha, já que o cliente não vai lá. A comida que vai ao cliente, então teria que fazer parte dessa atividade, essa localização dos funcionários, sei lá, né? Nem funcionário, né? Da logística de entrega. Entendeu? Mensurar isso é que está difícil, porque quando ela apresentar o número de funcionários dela, ela vai apresentar os que ficam na cozinha. A gente não vai conseguir saber o número de entregas, entendeu? O número de motos, de carros que vão estar embaixo esperando e que vão causar impacto de trânsito. Eu acho que essa atividade, no 500 metros quadrados, se ela vai se enquadrar no AVIV, ele vai ter que formar isso para a gente e a gente vai começar a aprender esses portes. Mas eles teriam que ficar nesses 500 metros quadrados. O que eu estou estranhando, Cecília, é a cozinha ser bem menor
do que o espaço de logística de entrega, que é 4.000, entendeu? Essa do 500 já deveria estar aí. Não, aí que tá. Eu acho que esse último item, ele não tem nada a ver com cozinha industrial. Eu acho que a confusão para mim é essa. Isso aí é um armazém, realmente. Aquele item de cima, pensando melhor, eu acho que a gente pode tirar, porque ele era destinado à cozinha industrial, a ver o movimento da cozinha, entendeu? Pode tirar, manter armazém como armazém mesmo, e a gente pensar numa saída para ver o número de entregas diários da cozinha e mensurar isso dentro do enquadramento da cozinha industrial. Então, eu sugiro eliminar esse primeiro item aí. Para tratar dessas cozinhas, quando a gente estiver falando de um restaurante que tem os dois serviços, né, tanto a entrega quanto a comida em loco, vai ser difícil prever se ele vai fazer entrega ou não, ou quanto de entrega ele vai fazer. Mas se a gente está falando de cozinhas que são exclusivamente destinadas à entrega, talvez fique mais fácil identificar esse item por elas. Eu acho que sim, eu acho que a questão é a atividade que inclui tudo. Para um restaurante, você já entende que ele tem a área a cozinha e a área de serviço de mesa, né? Então a área dele já está incluindo as pessoas irem lá. Agora, esses restaurantes novos, essa coisa que é só a cozinha, vai estar tudo incluída na forma como essa atividade se realiza, né? Ela vai estar incluída a logística de entrega. Agora, eu pensei nessa empresa de logística, esse centro de distribuição é outra coisa. Acabou que a gente está falando de 3 coisas diferentes, que é a questão do restaurante que não tem mesa, né? Restaurante de uma área que agrega várias cozinhas. O centro de distribuição, que é esse de mercadoria mesmo, que não tem cozinha, mas que tem uma logística de entrega constante, como a gente comentou agora, Mercado Livre, AliExpress, que a gente tem que ver como é que funciona. E outra, que são essas empresas, esses armazéns e depósitos, que são gigantes, que a gente estava, que eu acho que eu e Marco Antônio estavam pensando a mesma coisa, naquelas coisas que tem uma questão de carga e descarga. Tem até usam aqueles caminhões gigantescos, né, que chama até traminhão, parece, que é tudo meio ligado, né, tipo um trem que é caminhão. O caminhão puxa mais de uma caçamba, né, uma coisa assim. Que é do tamanho de uma quadra. Isso lá em Santa Cruz. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui para mostrar. Entra alguma coisa aqui quando eu mudei a minha tela? Entra? Não. Tá, só um instantinho, deixa eu ver aqui. Eu vou botar lá em Santa Cruz para vocês verem. Aí eu compartilho a tela. Essa coisa é muito grande. Peraí. Deixa eu dar um zoom aqui. Agora ver como é que eu vou compartilhar. Pera aí. Achar o lugar. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, repara só, é uma empresa. Olha o tamanho disso aqui, ó. Um galpão de logística. Olha esse conjunto habitacional, compara. Isso aqui, Manguariba, olha só quantas quadras desse conjunto que tem ao lado, que não é pequeno, cabe
nessa coisa gigante aqui, tá vendo? É. Isso é no Rio, Mariana? É, Santa Cruz. Olha só o loteamento ao lado. Esse está parecendo Guanabara, quando você apontou aí, será que é no supermercado Guanabara, no depósito? Na, Casas Bahia. Casa Casas Bahia. Bahia. Casas Porque Bahia. essas grandes empresas, o Ponto Frio tinha ali eu não sei se ainda tem ali na Avenida Brasil, ali num canto ali de uma rua à direita, em Irajá, tinha galpões imensos. Eu não sei se o Ponto Frio continua ali. De fato, eles fazem. Há muitos anos eles colocam Casa Bahia, Ponto Frio e outras Esse aqui é empresas. Renner. Tá vendo? Renner. Renner. Esse aqui eu não sei o que que é, qual deles é. Aí vamos pra cá, tem mais aqui, ó. É muito essa região. Agora, Atacadinho. esses grandes galpões, do ponto de vista urbanístico, eles vão ser problema a partir da própria ocupação dos terrenos laterais a ele, ou do terreno que envolve ele. Conforme os terrenos vão envolvendo ele de uma série de empreendimentos imobiliários, eles vão sendo um criador de problemas, né? Apesar de eles estarem, em determinado momento, estarem em terrenos que não são ocupados. Mas É, é uma coisa que ele não perturba agora, mas perturbará daqui a alguns anos. mas é uma área que a gente não incentiva a ocupação, né? Então, assim, Minha Casa Minha Vida não pode acontecer aí, porque é muito distante da malha urbana, é uma área complicada, né? Mas se você olhar, tem vários Então, tem muita coisa, tem muita ocupação tem irregular, a muita gente ocupação, muito loteamento pra caramba. já tem, vai chegando, né? Essa aqui é uma área agrícola. Então, Mariana, mas esse exemplo, para mim, é esse último item que a gente está vendo, né? Armazéns, né? É isso, É exatamente esse exemplo que armazém. você deu. Isso. E depósito Aquele faz primeiro a gente qualquer. pode descartar. Eu acho que é isso mesmo. Isso aí é armazém. Marcão, tá tudo certo? Tá rolando o curso de perícia legal, tá? Mas ele Amanhã chama a gente tem aula logística, aberta. tá? Eu já mandei um e-mail para você para facilitar. Eu coloquei o link do arquivo para você não ter que ficar procurando, mas é o mesmo arquivo de sempre, tá? Aí você vai ver que lá no texto eu coloquei. Gente, então eu acho que é isso. A gente já tem uma ideia de como funciona, né? Quais são as nossas referências pela Sete Rio. Vamos ver isso aplicado na cidade. E eu entro em contato com vocês para ver como é que, dependendo do que a gente conseguir realizar até a próxima semana, a gente marca, ou eu acho que vale a pena a gente marcar para a próxima terça, só se a gente já tiver isso bem desenvolvido. Ou então, se o pessoal do Insight 46 tiver o trabalho para apresentar para a gente. Senão, eu acho que a gente podia marcar para daqui a 15 dias a próxima reunião. Pular uma semana. Eu prefiro, porque dá tempo de eu voltar e ajudar Isso. nesse estudo. Porque Silvio volta amanhã. Ele já pode ir ajudando. Eu ia pedir as gerências, mas eu acho que fica mais confortável para a gente fazer a coisa mais organizada, esperar um pouco, né? Dar mais um tempinho para a gente fazer esse levantamento. Mariana, não sei se seria bom, de repente, eu podia pegar essa planilha que eu já fiz, juntar os portes da Sete Rio e mandar para todo mundo, porque de repente as pessoas querem mandar algum opinamento em relação a um dos itens. Certo. Entendeu? E aí a gente vai agregando também ao estudo nesses 15 dias. Isso aí faz rápido, né? A gente já está compartilhada a planilha que eu fiz, eu só pego o porte da Sete Rio, boto nela também, para as pessoas poderem olhar e, se quiserem opinar em algum item, mandar para a gente um opinamento para, enfim, contribuir com o estudo, né? Tá certo. Eu vou compartilhar com todos esse trabalho da Sete Rio, esse levantamento, esse arquivo da Sete Rio, porque só agora que eu abri, né, o arquivo certo. E aí eu compartilho com vocês, daí a gente vê, quando você voltar, daí você faz isso.
e aí a gente agrega os exemplos, que foi aquela coisa que o Valverde tinha pedido desde o início, Sim. né? Exemplos práticos na cidade. Mariana e Cecília, primeiro eu queria reconhecer e agradecer o empenho que vocês estão tendo em realizar um bom trabalho nessa questão do IRIV. Eu acho que é interessante. É um trabalho que está sendo realizado. Já vamos a uns 2 ou 3 meses que nós estamos realizando. Eu acho que a gente tem que finalizar esse trabalho. Eu acho que está na hora da gente dar uma finalizada para poder encaminhar isso. O trabalho de vocês é muito bom, um excelente trabalho que está fazendo a prefeitura, como sempre. O que não me deixa surpreso, a competência e a vontade com que vocês realizam esse tipo de trabalho. Mas eu acho que talvez a gente possa já andar no sentido de finalizar. Eu não sei como é que vocês acham, né? Mas o texto está pronto, né, Mariana? Eu acho que o texto, não sei se vocês têm mais contribuição, mas já está lá, já tem um tempão, a gente já fez desde que a gente fez a última versão, ninguém acrescentou nenhum comentário a mais. Então, não, até porque tem sido uma discussão quase que semanal. Então, acrescentar alguma semanal, coisa, né? me parece que acrescentar né? alguma coisa num trabalho que vem sendo artesanalmente feito, quase semanal, não há um porquê. Eu acho que a gente já pode avançar no sentido de concluir. Pelo que eu estou entendendo assim, do cronograma, só falta a gente fechar esses cortes dessas atividades que a gente discutiu hoje. O resto já tá pronto. Sim, isso será um novo anexo, viu, Marco? A gente vai fazer um novo anexo para o plano diretor, que são esse anexo com os portes das atividades, as atividades e os portes. Eu acho, inclusive, Cecília e Mariana, quando sair a formatar, incluir quais foram os representantes que estiveram presentes nas reuniões para dizer que o tema foi discutido entre vários atores. Né? Eu acho que é necessário colocar. Entendeu? Incluir. E assim, eu queria ressaltar também que da pesquisa que eu fiz, foram 20 cidades, né? Nenhuma delas inclui enquadramento por corte de árvore. A gente está incluindo, né? É verdade. Então, eu acho que é uma coisa nova, vamos ver no que vai dar, né? Mas eu acho importante para o Rio de Janeiro esse enquadramento de construção por número de árvores cortadas. Nenhuma cidade faz isso. É verdade, é isso mesmo. Acho realmente interessante. É uns avanços que a gente dá na pesquisa que vai fazendo aqui e ali, a gente vai acrescentando algumas coisas para dar uns avanços. Eu não sei se Cecília estava no último CONSEMAC? Estava no último CONSEMAC, Cecília? Quando foi o último? Eu acho o último foi agora, segunda-feira passada, terça passada. Não estava, não. Na segunda-feira passada. Foi levantado que, em áreas de preservação, o Rio de Janeiro está com 38% de área de preservação da sua... abrangendo 38%. Eu levei isso para a vegetação, mas aí, olha, preservação não é igual... área de preservada não é igual área florestada ou vegetação e tal, mas é uma discussão. Esse percentual que eles falam é de unidades de conservação, né? Isso inclui unidade de conservação. E a APA inclui as OCs, né? Que não é totalmente vegetado, né? É unidade de conservação. Mas eles estão trabalhando só com 13. O pessoal está trabalhando só com 13 áreas de preservação, viu, Cecília? Tem lá 60 e tantos, 70 e tantos, mas são coisas complexas, coisas que vieram da Secretaria, da Câmara, que não condiz com a nomenclatura que eles colocaram, mas eles colocaram porque, sei lá por quê, e aí alguém pediu, alguém falou, e aí... Sim, há muito tempo verdade, que a prefeitura trabalha com 13 áreas. 13 áreas. 13 eu estou achando pouco, mas o ADMAC há muito tempo fala que precisa de uma recategorização, né? Que tem unidades de conservação que teria que mudar a categoria. Há muito tempo que eles falam que deveriam fazer esse estudo e não foi feito. Agora, 13 unidades de conservação, eles estão trabalhando com o universo que eles trabalham. O universo que eles trabalham não é muito grande, até porque são grandes áreas, né? Esses 13 são grandes áreas, mas tudo bem. Vamos em frente. Marco, agora uma outra coisa que eu acho que está faltando para a gente fazer é apresentar para o Compur, né?
Pode ser, Ou pode então ser. compartilhar o texto, Isso, falar, olha, a isso. comissão chegou a esse texto com Pode essa ser. coisa, aí para ver se outros membros têm Pode alguma ser. observação, né? Porque nós temos reunião de compor, acho que quinta agora, né? Quinta, Quinta agora? quinta, Quinta agora, é verdade. quinta a Pode gente ser. pode Mas isso falar assim seria brevemente, antes fazer um de. relato breve, né? Mas isso Do que seria antes de fechar, Mariana? Antes de fechar os esportes mesmo? Seria agora, você diz? eu acho que a gente podia falar que a gente mudou daquele modelo A, modelo B, modelo C, e chegou até por causa da dificuldade, né, da convivência do que já é praticado, da análise normal dos órgãos e com que é EIV-RIV, das exigências do Estatuto da Cidade para ser considerada EIV-RIV, por que a gente tomou essa decisão de fazer separado, né? Não chamar de EIV-RIV a análise normal do órgão, né? E aí eu acho que a gente pode fazer um breve relato disso e depois disponibilizar o texto e dizer que a gente, assim, só para dar uma resposta, né? Claro, E aí, claro, claro, quando as entendi. pessoas lerem o texto já vão Eu acho que é entender. melhor finalizar para a gente poder apresentar. Eu acho que é melhor, eu estou com a Não Cecília, eu fazer acho que é uma melhor finalizar. apresentação, mas fazer um relato, né? Depois que apresentar, finalizar quando apresentar. Tá certo. Até porque o texto E mudou muito, também, né? Mudou muito, é verdade. o texto mudou demais, por isso que eu acho que a gente tem que dar uma É, satisfação. Outra verdade. coisa também é aquela comissão do CONSEMAC de legislação, né? Como é que era o nome? Não, é Câmara Técnica de Licenciamento e Fiscalização. É uma Câmara Técnica dentro do CONSEMAC. Ela É tinha aquela que eu pedido participava, né? também, né? Aham. Tinha. Quando eu saí da Câmara, porque eu parei de representar a SMD quando saí, né, do licenciamento ambiental, eu despedi do pessoal do grupo no WhatsApp e me coloquei à disposição para quando eles quisessem eu ir lá e fazer a apresentação de como estava o estudo. Eles nunca me chamaram, mas eu conheço o pessoal, eu posso dizer que a gente está finalizando, né? Se há interesse da gente apresentar lá, eu posso provocar isso. Acho que é válido, né? Claro. Eu acho que, inclusive, a gente pode apresentar no CONSEMAC também, ô Mariana. Não tem por que não. Pode tentar um contato da secretaria aí com o pessoal do CONSEMAC e apresentar numa reunião do CONSEMAC dessa, que vai haver aí, já teve uma agora, deve acontecer, agora foi agosto, deve ser outubro. Não sei, Marco Antônio, porque estava sendo visto por essa Câmara Técnica. Tá bom, né? pode fazer na Câmara Técnica. Se eles acharem Técnica. por bem. Tá bom. Tá bom. Porque é a Câmara de Licenciamento e Fiscalização, né? Eu acho que é a mais específica para isso. Se eles acharem por bem aí apresentar no CONSEMAC, eu acho que, não sei, deveria depender do coordenador da Câmara também. Claro, não tem nenhum problema não com relação. Concorda aí, sem problema. Tá certo, então. Então, vocês acham bom eu avisar que está terminando para a gente fazer essa apresentação lá? O Walter é o coordenador. Você conhece ele, né, Marco Antônio? Conheço, muito bom. Walter, gente eu posso boa. falar com ele, então. Para a gente já fazer esse mês ou mês que vem. Mês que vem eu acho que tá bom, porque aí a gente já terminou o anexo da tabela. Tá bom. Eu vou tentar agendar, então. Tá certo, mas eu acho, Marco, que você tem razão, a gente está terminando, o trabalho já está concluindo. Depois a gente pode fazer algumas coisas, porque a gente vai ter que fazer a regulamentação por decreto, né? Mas aí a gente ainda tem tanta coisa para ser discutida para a gente fazer a regulamentação por decreto, que é justamente a aceitação dessa proposta, o que vai vir de emenda, né? O que vai ser aceito, aí a gente... Enfim, mas a gente já pode ir trabalhando internamente, porque isso é uma questão que envolve o funcionamento dos órgãos. A gente pode fazer uma proposta e apresentar, que eu acho que não precisa essas reuniões semanais que a gente está fazendo para apresentar a regulamentação por decreto. Mariana, qual é o prazo para mandar essa alteração para a Câmara dos Vereadores? Olha, isso está sendo discutido, Cecília, porque os vereadores também estão fazendo emenda. Então, tem o trabalho do IBAMA, tem as coisas que vai ser feita uma comissão para discutir como isso vai acontecer. A gente já viu está vendo outras mudanças também
em vários artigos do plano diretor. Então, como eles vão fazer? Se vai ser emenda artigo por artigo. Por mim, eu faria pelo menos um título 5 revisto totalmente, porque a gente tem esse capítulo, a gente está mudando outras coisas. Tem a discussão da comissão do Waive também, que eu não sei o que vai alterar, né, do título, pelo menos do título 5, muita coisa vai mudar. Mas, assim, eu estou perguntando por desconhecimento total mesmo desse trânsito, tá? Não, olha só. Se os vereadores estão fazendo emenda no texto antigo, que tem 3 modelos, a gente não deveria mandar esse logo, já que ele mudou tanto, porque de repente estão trabalhando em cima de uma coisa que já não é proposta mais, né? Antes disso, a gente vai fazer uma reunião, vai fazer uma série de reuniões para ver o que é de comum acordo. Né? Eu não sei se entra pelo executivo, o Valverde, eu não sei se for ver de estar a par do como que isso vai ser encaminhado, né? Não, acho que ainda não definiram, mas assim, ainda ninguém apresentou emendas. Né? Não, mas a gente já tem, a gente está trabalhando nisso, Valverde. Sim, não, perfeito. E o que o IBAN está fazendo, o que o IBAN está fazendo é tentar fornecer uma ferramenta de sistematização de emendas, né, que permita já ir mapeando, né, tabelando, né, todas as emendas, porque vai ter muitas emendas para os mesmos artigos. Né? Uhum. Então, eles vão receber isso tudo e vão fazer uma análise meramente técnica, né, se aquelas emendas se elas confluem ou são divergentes, né? E isso eu que sei, e imagino que sim, né? Que na volta agora do recesso tem essa conversa lá da liderança do governo com o executivo para saber como que essas alterações que são que são propostas do próprio executivo serão incorporadas, né? Que é o que você está falando. A gente já viu muitas coisas que a gente precisa definir melhor, sabe? Que tá faltando, até porque como a gente está mudando a legislação inteira, algumas coisas as pessoas pediram nas audiências. A gente está precisando explicar melhor algumas coisas, a questão, sei lá, da integração do Reviver Centro. O que é Reviver Centro, do que é ortogonerosa, né? Tem algumas coisas bem que a gente precisa detalhar melhor. Então, a gente já está trabalhando nisso. Aquela questão dos índices... Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Tá. A questão dos índices, né? A gente vai rever alguns índices lá na P3 que as pessoas... reclamaram, né? Então a gente assim vai rever em função do que foi discutido nas audiências públicas e do que a gente verificou também que estava faltando detalhar. Até coisa que a gente viu depois, que a gente escreveu de um jeito, a gente, mas se for assim, a gente estava com entendimentos diferentes. A gente, não, isso tem que explicar melhor. Então, vai vir a questão do limite de zona. Várias coisas a gente tem que escrever melhor e colocar esquemas. Colocar desenho explicativo, sabe? Tem coisas ainda para fazer. Mas a gente já fez, a gente está fazendo isso agora. Então é isso. Eu acho que a gente encerrou então, né? Beleza, então, gente. Um abraço para todo mundo. Agradeço a todos, gente. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Proveitoso hoje. Mariana, boa tarde, bom dia, que está em cima da hora. Tá certo. Tchau, gente.